Olá, dê saúde para você e para quem precisa. Vamos continuar com o nosso estudo com o livro A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinaya. Bora estudar. Por que a mastigação e a moderação fazem bem à saúde? Vamos entender como que funciona. No capítulo 1, falei que o alimento bem mastigado era melhor para a digestão do que o mingau, que não precisa ser mastigado. Mas há muitos outros benefícios na boa mastigação. O maior deles é a economia de enzimas-fonte. Sempre tento mastigar cada bocado de 30 a 50 vezes, quando mastigo o alimento normal. Se ele se transforma em mingau que desce pela garganta sem muito esforço. Mas quando como alimentos rígidos ou que não digerem bem, mastigo de 70 a 75 vezes. O corpo humano é projetado de tal maneira que quanto mais se mastiga o alimento, mais as glândulas salivares secretam saliva. A saliva é importante porque, bem misturada com o ácido gástrico e a bile, proporciona uma digestão sem problemas. A parede do intestino humano consegue absorver substância de 15 microns, 0,015 milímetros, e qualquer coisa que ultrapasse essa medida é excretada. Assim, a maior parte do alimento que não for bem mastigado será eliminado sem ser absorvida. Quando digo isso, as mulheres jovens costumam raciocinar que se o alimento não é absorvido, elas não engordam. Mas a situação não é simples assim. Os alimentos que não são digeridos bem absorvidos são decompostos e fermentados no intestino, da mesma maneira que o excesso de comida. A decomposição origina várias toxinas, que exaurem grandes quantidades de enzima. Ademais, como existe uma diferença nos índices de absorção de alimentos de fácil digestão e de difícil digestão, a carência de determinados nutrientes persiste mesmo com a alimentação balanceada. Há o risco específico de perda de elementos traço. Ultimamente, é cada vez maior o número de pessoas que engordam devido ao excesso de calorias, mas que, ainda assim, têm falta de nutrientes essenciais. Normalmente, esse aumento de peso é causado por uma combinação de alimentação desequilibrada com mastigação deficiente, o que acarreta má digestão e má absorção dos alimentos. A boa mastigação é, na verdade, ainda mais necessária. Aqueles que querem emagrecer, pois as refeições demoram muito mais durante a ingestão dos alimentos. O nível de açúcar no sangue aumenta e o apetite diminui, o que ajuda a comer menos. Mastigando bem, a sensação de saciedade chega mais rápido. Desse modo, não é preciso empregar tanta força de vontade para conseguir reduzir a quantidade de comida. O apetite e a fome diminuem naturalmente. Outro benefício de mastigar bem é o extermínio dos parasitas. Hoje em dia, não vemos insetos nas verduras, mas ainda há muitos parasitas no bonito, na lula e nos peixes de água doce. São extremamente pequenos e, quando não são bem mastigados, são engolidos no estado em que se encontram, passando a viver nos órgãos internos das pessoas que os consumiu. Entretanto, mastigar esses alimentos entre 50 e 70 vezes pode matar esses parasitas na boca. Ao escolher bons ingredientes para as refeições, naturalmente a opção deverá ser por verduras e legumes orgânicos e peixes criados em ambientes selvagens, em vez de cultivados. Esses alimentos podem ter muitos insetos por serem criados de forma natural, mas não é preciso temer parasitas e insetos quando se sabe que a boa mastigação protege contra qualquer dano em potencial. Algumas pessoas acham que quanto mais se mastiga,
mais saliva é secretada e um maior número de enzima é usado. Mas não é o que acontece. A mastigação dos alimentos reduz o número de enzimas necessárias à sua digestão no estômago, além de inibir o apetite de forma natural. Quando a quantidade de alimento diminui, o número de enzima usada na digestão e na absorção também diminui. Portanto, considerando-se o corpo como um todo, a boa mastigação economiza enzimas. Isso significa que o processo de digestão não precisa recorrer às enzimas fonte, restando uma quantidade maior para ser usada na homeostase, na desintoxicação, no reparo e no suprimento de energia do corpo. Desse modo, a resistência corporal e o sistema imunológico melhoram, propiciando uma vida mais longa. Além disso, quando os alimentos não são ingeridos em excesso, a maior parte deles será totalmente digerida e absorvida, reduzindo a probabilidade de putrefação de alimentos não absorvidos e de formação de toxina no intestino. Também não haverá necessidade de usar enzima para desintoxicação. O fato é que, em 6 meses, a alimentação e o estilo de vida do fator enzimático trarão muitos benefícios ao estômago e ao intestino, além de eliminar os odores desagradáveis de gases e fezes. Não importa a boa qualidade do alimento ou quantos nutrientes possam ser indispensáveis. A ingestão excessiva de alimento causa danos à saúde. O ideal é adotar uma alimentação balanceada, consumir alimentos naturais e frescos e mastigar bem. Com isso, as enzimas fontes serão preservadas, propiciando uma vida longa e saudável.